Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a uma reflexão, mais uma reflexão, sobre o Evangelho de Jesus Cristo na liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana nesta sexta-feira, 5 de junho de 2020. A liturgia diária é composta na celebração pela primeira leitura, segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo do 10º ao 17, Salmo 118, e Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 12, versículos de 35 a 37. Este é o Evangelho. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão escutava com prazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Temos aqui uma reflexão do padre Gustavo Viaro Correia, de Botucatu, São Paulo. Ele tem um canal no YouTube e fez uma reflexão a respeito do Evangelho. Vamos a esta reflexão. Jesus continua sua conversa com os fariseus, os saduceus e os mestres da lei e toca num ponto polêmico. Os mestres da lei diziam que o Messias, aquele que deveria vir, seria o filho de Davi. E Jesus coloca um questionamento sobre isto, citando o Salmo 109, em que Davi estaria se referindo a Deus e não ao seu filho quando fala do Messias. Mas esse ponto não é o cerne do Evangelho de hoje. O que Jesus está querendo questionar no pensamento dos mestres da lei é que eles haviam catalogado o Messias como o filho de Davi. Ou seja, eles colocaram o enviado por Deus numa caixinha e queriam que o Messias que viesse se enquadrasse no rótulo que haviam determinado. O enviado de Deus que eles aguardavam deveria estar preso aos padrões que eles haviam determinado. É isso que Jesus questiona, dizendo que eles não poderiam fazer essa catalogação, ou seja, que o Messias, quando vir, tem que ser da linhagem de Davi, porque está escrito lá nos textos. Se olharmos, de fato, está no texto. Mas o que Jesus está falando é isto: não podemos reduzir Deus àquilo que é o nosso jeito de ver, ao nosso jeito de pensar, aos nossos padrões, aos nossos títulos. Não podemos reduzir Deus aos nossos rótulos, aos nossos catálogos. Deus vai muito mais além do que nós concebemos, das caixinhas que nós o classificamos. Deus não pode ser reduzido a um mero título. Deus, na nossa vida, não pode ser menosprezado dentro daquilo que nós podemos classificar. Deus vai muito mais além da nossa capacidade de classificação. Deus vai muito mais além dessas etiquetas que nós colocamos. Quantas vezes nós reduzimos esse Deus, às vezes como um grande filósofo? Jesus foi alguém que fez o bem. Jesus foi um fundador de religião. Jesus foi uma alma iluminada. Jesus foi um grande psicólogo. Nós queremos reduzir Deus, que se fez homem, apenas numa dimensão. Sim, Jesus foi um filósofo. Jesus fundou uma religião, a religião católica apostólica romana.
Sim, Jesus era muito bom na psicologia. Sim, Jesus sabia lidar com as multidões. Era um líder, sim. Mas não podemos reduzir Jesus a uma caixinha, porque ele extrapola essas nossas classificações. É mais ou menos isso que o Evangelho de hoje tenta nos ensinar. Não busquemos colocar Deus nas nossas caixinhas, achando que ele age do jeito que nós determinamos. Ah, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer assim, assim, assado. Não, não. É ele quem decide e vai muito além do que podemos imaginar. O amor de Deus é muito mais ilimitado do que aquilo que nós podemos conceber. Que possamos, então, no dia de hoje, perceber a presença desse Deus e que aprendamos a não diminuir o poder de Deus na nossa vida. Que o Senhor esteja conosco, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vocês podem ver este vídeo no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Shalom Adonai significa a paz do Senhor, a paz de Deus, a paz de Cristo. El Shaddai, do hebraico também, traduzindo para o português, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá. Peça e você receberá, se for para o seu bem. Deus sabe se deve te atender ou não. Não reclame das demoras de Deus. E temos do aramaico uma expressão dita por São Paulo, apóstolo dos gentios. Maranatá, traduzindo para o português, vinde, Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar e vai nos julgar. Esteja pronto, arrependa-se dos seus pecados, peça perdão a Deus e acredite que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós na ressurreição. Shalom, paz e bem.